Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte e hoje nós vamos pintar mais um projeto, tá? Esse aqui é o projeto número 23. Então vou explicar melhor para vocês como são os projetos que eu envio, no caso pelo correio, né? Envio também pelo e-mail, mas só porque aqui eu vou explicar como eu envio pelo correio. Ó, vai a foto colorida mais o guia de cores, tá? Esse aqui é o projeto, no caso vai em folha A3. A folha 3, ela já vai no tamanho certinho para pintar, tá? Não precisa ampliar nenhum dos riscos. Ó, dá 2 folhas no caso do papel comum, no caso que a gente usa, que é a folha A4, ó. Dá 2 folhas certinho, tá? Se você medir, vai dar 2 folhas assim, ó. Certinho. Então, já vai no tamanho certinho da toalha para vocês pintarem. Não precisa ampliar risco, não precisa juntar as folhas, não precisa nada, tá? É só mesmo chegar o projeto aí na casa de vocês, vocês transferirem o risco para o papel manteiga e depois já começar a pintar. Vai tudo explicadinho aqui certinho, as cores que são usadas na uva, nas folhas, melancia, enfim. Vai tudo explicando certinho, tá? Todos os projetos de panos de copa, todos os meus projetos, nenhum risco precisa ampliar. Eu sempre mando já no tamanho certinho, porque tem muitos lugares que às vezes não tem gráfica ou que é mais difícil para ampliar o tamanho normal, né, o tamanho original. Então, todos os projetos que eu mando pelo e-mail ou também no caso, pelo correio, né? Todos os projetos que eu mando pelo correio já são os tamanhos originais para vocês poderem pintar em casa sem precisar ampliar ou juntar nenhuma folha, tá? Então, vou agora juntar aqui o material para pintar o trabalho, o projeto, e depois eu venho aqui explicando certinho para vocês. Então, agora eu já reuni as cores para pintar a folha. Aqui tem a misturinha do diluente com o Aquarela Silk. A misturinha de água que eu sempre faço, né, como eu sempre explico, mais ou menos até aqui com água e depois o restante aqui com o álcool. Nós vamos estar usando para pintar as folhas verde oliva, verde pistache, o verde pântano e o marfim para colocar luz nas folhas, tá? Então, vamos lá. Pincéis da Condor, tá? A referência é 454, número 10, podado. Vou dar uma hidratada aqui no pincel. Colocar a misturinha de álcool, né? E agora também colocando a misturinha aqui do diluente mais o Aquarela Silk. Então, assim, ó. Essa parte aqui da folha é a parte mais escura, tá? Não é a parte de sombra, porque ela está por baixo da outra parte aqui. Então, essa parte aqui, ela é mais escura. Já mais próximo aqui da beirada aqui da folha aqui, ó, eu já estou usando o verde oliva. Essa parte aqui também é o verde pântano. Aqui. Aqui próximo, embaixo, aqui assim das uvas, ó, também é o verde pântano, tá? Que é onde está recebendo mais sombra. E aqui a mesma coisa. Ó, aqui eu estou usando o verde oliva. E aqui, deixa eu só aumentar mais aqui esse tamanho aqui da folha, que eu estou achando ele um pouco pequeno. Daí depois aqui, ó, vem com o verde pistache.
Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa parte aqui da beirada da folha, mais clarinho. E puxa pra dentro. Ó. Uma lavadinha no pincel para pegar mais luz aqui com o marfim. Agora puxa aqui o marfim pra cima do verde pistache e do verde olivo. A mesma coisa do outro lado. Porém, aqui eu não puxo até chegar aqui na sombra, né? Só umas pinceladinhas aqui. Pronto, aqui a folha já está pronta. Agora vamos fazer as uvas, então. Essas uvas, elas são mais avermelhadas, tá? Pra combinar com a barra da toalha depois. Então, deixa eu pegar aqui o vinho. Ó, quem tem dificuldade de fazer as uvas, tipo, pintar tudo, né? Como eu sempre pinto minhas uvas, eu geralmente eu não demarco já assim as uvas, né? Eu faço um esboço e depois vou pintando as uvas. Mas tem pessoas que estão aprendendo agora, ou que já pintam, mas pintam de outra forma, né? Então, aqui eu estou demarcando, no caso, né? Separando aqui as uvas. Geralmente, esse não é o meu jeito de pintar a uva, né? Como eu sempre falo pra vocês. Eu simplesmente faço aqui um esboço. Tô separando. Pessoal, tinha dado um probleminha no vídeo. A memória do celular estava cheia. Ainda bem que eu vi e deu pra arrumar, né? Deu pra ir no celular e tirar o excesso de vídeos que tinha lá. Bom, então agora vamos continuar. Ó, eu estou usando vermelho tomate, tá? A tinta até deu uma secadinha aqui, ó. Porque demorou um pouquinho pra passar o vídeo pro notebook. Deixa eu colocar a misturinha mais aqui perto, para que eu possa pegar aqui a misturinha, porque a tinta de baixo já está mais seca, por causa desse probleminha do vídeo que eu tive. Então, aqui eu estou usando vermelho tomate, tá? Passei tipo, demarquei, né, as uvas com o vinho. E depois comecei a usar o vermelho tomate, ó. Agora eu vou vir aqui, demarcando aqui as uvas novamente. No caso, a primeira vez que eu demarquei ali as uvas, é só para saber qual está por baixo e qual está por cima. Aqui as uvas, né? Depois, é que eu vou fazer o acabamento nela. Ó, só vou aqui, realçando aqui essa parte do vinho, tá? Ó. Agora eu estou com vinho puro
demarcando aqui as uvas. Daí já dá pra vocês verem o que as uvas certinho, né? E como eu faço lá do esboço, daí já não dá pra ver assim certinho onde estão as uvas. Então tem pessoas que acham mais fácil fazer assim, demarcando uva por uva. Eu já prefiro fazer um esboço e daí eu vou colocando as uvas, no caso aqui, cada bolinha dessa que simboliza aqui a uva, né? Eu vou colocando certinho. Daí no caso, vamos supor que essa uva ela está por baixo, né? Mas se eu for fazer aqui o esboço, de repente ela já vai ficar por cima. Porque eu vou fazendo cada uva de maneira diferente do que tá no risco, né? Então agora eu vou pegar o azul e o branco. Posso pegar aqui também o salmão bebê. Dessa que eu não vou fazer com azul, para não ficar parecida com as outras que eu vou fazer roxo. Mais um tom azulado. Então, para diferenciar, eu vou usar aqui então o salmão bebê. Pode ser o amarelo pele também, tá? Ó, então aqui eu vou demarcando também os pontos de luz, ó. Com o salmão bebê. Ou o amarelo pele também dá, tá? Quem não tiver nenhum dos dois, pode estar usando o branco também. Ou o rosa bebê, né? Daí vocês vão testando as cores, se por acaso vocês não tiverem ali o salmão bebê, o amarelo pele. Daí vocês vão testando as cores que vocês acharem que vai ficar melhor. Pode ser o rosa, rosa bebê, pode ser o rosa chá. É só vocês testarem as cores. Isso é muito importante, pessoal. A gente está sempre testando as cores. Isso é um aprendizado muito importante pra gente que trabalha com pintura em tecido ou tela, enfim. A mistura das cores é muito importante. Como eu sempre falo para vocês, não tenham medo de testar as cores, tá? Não tenham medo de testar cores novas, de fazer misturas. Ó, aqui eu já peguei um pincel menor, tá? Esse aqui é o 454, número 4. O outro era muito grande para fazer aqui esse detalhe aqui das uvas. Em algumas uvas eu vou colocar mais salmão bebê, para destacar mais algumas uvas. Não em todas, tá? Só as uvas aqui que estão mais acima, que estão recebendo mais luz.
Agora, se precisar, se vocês acharem que é necessário, pode estar colocando um pouquinho de branco também. Eu vou colocar um pouco de branco, tá? Só nessas que estão recebendo mais luz. Não em todas, tá? E também é bem pouquinho branco, só uma escasinha. Com um pincel bem leve. Essas aqui, elas estão mais lá por trás, então elas não vão receber tanta luz quanto essas que estão mais na frente. Essas, por sinal, depois eu vou escurecer um pouquinho mais. Agora já estão demarcadas. Eu vou fazer o mesmo nas outras uvas. Com o pincel número 10, 454 da Condor. Vou fazer a mesma coisa nessas outras uvas. Com o vinho, eu vou separar todas as uvas, tá? Como eu tinha mostrado pra vocês ali no começo. Todas as uvas aqui eu vou separar com o vinho. Depois eu volto aqui pra fazer o acabamento. Essas aqui, ó, eu acrescentei um pouquinho de azul marinho, que é como está no risco, né? O azul marinho com o vinho dá um tom de roxo bem escuro. Agora, eu vou vir com o vermelho tomate. A mesma coisa que a gente fez nas outras ali de baixo. Ela perguntou em quantos por cento. É que eu tô gravando agora, depois eu vejo isso. Então, dá uma mescladinha aqui, né? Agora, vamos separando todas as uvas novamente. Algumas eu vou usar um pouquinho de mistura de azul marinho com o vinho, que como eu falei pra vocês, dá um tom de roxo mais escuro. Tá? Poderia ser com o púrpura também, tá? Mas aqui, como eu já estou fazendo o fundo
com o vinho, então vou aproveitar o vinho aqui para fazer ali a separação ali das uvinhas também. Ó, essas que eu tinha colocado azul marinho, eu vou acrescentar mais aqui essa mistura de azul marinho com o vinho, tá? Aqui, ó. No caso, eu vou separar aqui em cima com essa mistura. Aqui também. Não precisa ter medo, porque não fiz aqui a voltinha certinha, não. Não tem problema, porque eu vou vir aqui depois com... Agora eu vou vir depois com um pouquinho de vermelho fogo, para depois vir com a outra cor ali. Então, não tem problema, eu tô só fazendo tipo um esboço mesmo aqui, ó. Tá? Só separando mesmo aqui uma uva da outra. Igual como tava no começo, né? Porém, agora já com o fundo de vermelho tomate também. Feito isso, eu vou pegar o vermelho vivo. Se não tiver o vermelho vivo, pode ser também o laranja. Pode até misturar o laranja com um pouquinho de vermelho tomate, que vai dar uma cor próxima do vermelho vivo. Que o vermelho vivo já está dizendo, né? Ele é mais claro do que o vermelho tomate. É para colocar luz. Nesse caso aqui das uvas. O vermelho vivo, ele é mais claro do que o vermelho tomate, tá? Para quem está começando agora, às vezes não entende muita diferença, né? Do vermelho tomate pro vermelho vivo, enfim, as cores, né? Então, só para vocês ficarem sabendo, o vermelho vivo, ele é mais clarinho do que o vermelho tomate. Vou colocar essa aqui por cima da outra também. Então, agora eu vou vir com a mesma cor. Já me pintei toda aqui. O salmão bebê. E colocar mais luz aqui nas uvas. Nessas mais que estão mais em evidência. A uva, ela... Tipo assim, ó, aqui eu fiz uma bolinha certinha, né? Mas quando você for colocar a luz, você procura não fazer aquela bolinha, aquele contorno certinho. Tipo assim, ó, coloca um pouquinho de luz aqui, espalha, mas tipo dando umas batidinhas. Não aquele redondo certinho, tá? Às vezes deixa aqui o centro da uva aqui mais escurinho, ó. Isso ajuda bastante depois, na hora que as uvas estiverem prontas. Fica com mais movimento a pintura, né? Por causa da mistura das cores.
Ó, lembrando que eu estou clareando algumas uvas, não todas. As que estão mais por baixo, eu não estou colocando tanta luz. Tem umas que eu nem estou colocando luz, para dar esse jogo de cores. Porque se eu vir aqui e colocar luz em todas as uvas, daí vai ficar todas as uvas iguais. E na verdade não são todas iguais, né? Umas recebem mais luz, outras não. Por isso que eu fiz aqui, ó. Pode ver que aqui tem umas que são mais claras e as outras mais escuras. Ó, pode ver que, eu estou demarcando aqui as uvas e elas estão pegando mais a cor de fundo. Então, é porque a tinta está muito molhada embaixo. Então, eu vou ter que esperar secar um pouco para depois vir aqui colocando mais luz. Mas daí, no caso aqui, eu estou demarcando o que eu vou querer com mais luz e as que estão mais por baixo. Tá? Então, agora eu vou deixar elas aqui para depois vir colocando mais claridade em algumas uvas aqui, tá? Pessoal, aqui eu já dei uma adiantada aqui no vídeo, aqui nas uvas, para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, eu usei as mesmas cores, tá? Vermelho tomate, o vinho com o azul marinho, e daí eu já preenchi aqui essas outras uvas aqui em cima. Agora eu estou deixando ela secar para colocar um pouco mais de luz, como eu fiz essas aqui de baixo, tá? Então, agora vamos pintar a melancia. Vamos começar por essa aqui que está lá atrás. Essa melancia nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Procurar colocar a água mais aqui para esse lado aqui, ó, mais aqui para baixo, não lá em cima para não vazar muita água. Aqui é porque eu fiz o fundo, tá? Da mesma cor. Ali eu já preenchi o fundo com as cores que eu tinha preenchido ali a uva, né? Já aproveitei aqui para fazer o fundo, ó. Então, nós vamos começar com... Eu vou colocar aqui um pouquinho aqui, ó, próximo da outra melancia e da folha, eu vou colocar o púrpura. Dá uma escurecidinha aqui com o púrpura. Porque a outra melancia aqui, no caso, tá fazendo sombra para essa que está atrás, né? Sempre quando os elementos estão atrás, eles estão recebendo menos luz. Esse aqui é o vermelho fogo, deixa eu pegar aqui. Pegar o meu vermelho tomate para fazer aqui a melancia. Agora eu vou começar aqui com o vermelho tomate. Tá? Por isso que eu coloquei as uvas com um pouco de azul aqui, no caso, para não ficar tudo igual, né? As melancias e as uvas, na verdade, e a melancia, né? Tudo no mesmo tom. Então, a intenção foi essa, de colocar o azul marinho, fazer um tom mais roxo, né? Dessas uvas. Aqui eu estou preenchendo toda a melancia com o vermelho, porque ela está aqui atrás, ó. Então, eu não preciso me preocupar tanto, porque ela está mais escura. Vou usar um pouquinho de vinho aqui também. Hoje aqui continua um tempo, aqui em Criciúma, um tempo bom para pintar, tá um tempo úmido, nublado,
Agora já é noite, né? Mas estava nublado. Parecia até que ia chover, então fica bem mais fácil para pintar, né? A tinta não seca tanto. Agora eu vou lavar aqui o pincel. E vou vir com um pouquinho de branco. Vou vir nessa parte aqui de cima. Agora eu tô colocando um pouquinho branco porque eu vou fazer uns manchados nessa melancia. Vou dar umas manchadinhas nela. Pra ela criar volume. Agora eu já vou vir pintando essa folha. Eu vou pintar outra melancia que está aqui atrás também. Mais aqui próximo dos outros. Oi, pessoal. Eu estava pintando ontem o projeto 23, né? Só porque não deu tempo de eu terminar. Então, vamos começar hoje novamente, tá? Então, vou reunir aqui as cores para poder pintar a folha e a melancia que está aqui à frente. Então, vamos lá. Ontem, quando eu fui fazer o vídeo, estava dando uns problemas com o celular. Então, daí eu precisei parar e acabou ficando para eu dar os retoques hoje. Aqui nas uvas. Mas só que eu gosto sempre de fazer o retoque no mesmo dia. Não gosto de esperar para secar totalmente, para depois vir fazendo o acabamento, né? Dando os retoques finais. Eu espero às vezes dar uma enxugada, né? Uma absorvida no tecido, mas não secar totalmente, né? Aqui estou passando a misturinha de água e álcool. Principalmente nessa parte aqui, ó, onde fica o acabamento aqui pra fora, eu sempre gosto de umedecer mais com a misturinha do Aquarela Silk mais o diluente. Já estou colocando aqui, ó, coloquei o Aquarela Silk, aliás, o diluente, agora estou colocando o Aquarela Silk. E aqui eu vou passar aqui toda essa parte que eu vou fazer a casca da melancia. Aqui, nessa parte aqui, eu estou usando o verde pinheiro. Aqui bem próximo aqui que fica o acabamento, né? Da melancia, digamos assim. Às vezes eu esqueço que eu tô filmando e acabo falando baixo. Para vocês que querem assistir o vídeo, né? Depois é ruim quando o vídeo sai com som baixo. Agora ainda às vezes eu ainda consigo arrumar ali no caso o som, né? Mas antes, os primeiros vídeos que eu fiz mesmo, o som era bem baixinho. Ó, estou dando uma mesclada aqui, uma puxada nessa tinta, para não ficar aquela listra ali, né? Agora, logo em seguida, eu vou vir com o verde folha. Dando umas manchadas na melancia. Porque a casca da melancia, ela é toda manchadinha, né?
Agora eu vou vir com marfim. Eu sempre gosto de vir com a cor mais escura para depois vir com o branco ou com o marfim, enfim, a cor mais clara, fazendo a mescla. Dando umas manchadas na melancia. Aqui é só um fundo, né? Depois é que a gente vai vendo o que vai faltando. Daí eu vou arrumando. Mas aqui é só pra ter uma base. As manchadinhas na melancia. Eu estou usando para fazer a casca da melancia o verde musgo, o verde pinheiro e o verde folha. E o tom mais claro com o marfim, tá? Agora eu estou usando o verde pinheiro. Às vezes eu misturo um pouquinho de verde pinheiro com verde musgo. Pra fazer como se a casca aqui fosse toda manchada. Agora eu vou deixar secar aqui um pouco. E depois eu vou vindo ali pra ver o que falta. Mas agora eu vou vir pra outra parte. Aqui eu vou passar também a misturinha. Tirar aqui o excesso, né? Que hoje aqui em Criciúma também tá um tempo úmido, chuvoso. Então, o tecido já fica mais úmido. Com essa misturinha o tecido já fica mais úmido, né? Aqui eu vou colocar o branco. Deixa eu colocar aqui a iluminação um pouco mais aqui. Porque à noite aqui parece que tá fazendo sombra. Não tô vendo muito bem no vídeo, peraí. Esse tá fazendo um pouquinho de sombra. Só um minutinho que eu vou... Acho que agora vai ficar melhor. Pelo menos eu espero, né? Bom, aqui agora eu vou vir com o branco. Mesclando aqui um pouco junto com esse verde, ó. Pra não ficar uma faixa ali branca. Não tem problema se essa parte da casca aqui ficar menor, tá? Esse é o meu jeito de pintar melancia, né? Mas tem diversas maneiras. Agora sim, eu vou vir com vermelho. Vermelho tomate. Deixa eu mexer aqui a minha tinta. Agora já é noite aqui, então a iluminação não fica a mesma coisa como se fosse durante o dia, né? Ó, agora eu vou mesclando aqui essa parte do branco também.
Às vezes eu dou uma olhadinha aqui no vídeo, porque eu não consigo ver, né? Às vezes a minha mão tá na frente, o pincel, não dá pra eu ver. Aqui, ali, a uva tá por cima da melancia. E depois eu vou ver se ela vai ficar por cima realmente ou se eu vou colocar a melancia por cima dela. Eu estou usando vermelho tomate. Estou dando umas mescladas também com o púrpura, ó. Porque o que dá volume na pintura é o jogo das cores, né? Luz, sombra, a cor mais clara, a cor mais escura. Ó, aqui eu estou usando o púrpura. Mesclando um pouco essa pintura. No caso aqui, a melancia. Essas mesclas aqui eu estou fazendo com o púrpura, tá? Agora eu vou lavar aqui o pincel para tirar o excesso do vermelho, para não ficar muito marcado aqui, né? Muito rosa. E vou mesclar aqui, ó. Essa parte da melancia. Essa parte branca aqui, eu estou mesclando com o vermelho. Eu lavei o pincel para fazer isso, tá? Porque senão vai ficar muito vermelho. Porque o pincel já tem a sujeirinha do vermelho que eu estou pegando aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de branco, porque eu quero essa casca aqui menor. Eu não estou gostando dela assim tão grande. Quero que realce mais a polpa da melancia, né? E não tanto a casca. Ó, diminuir aqui a casca da melancia, tá? Só colocando o branco aqui em cima, eu já diminui a casca dela. E agora, então, como eu diminuí, eu vou aumentar mais aqui essa parte do vermelho. Isso para realçar mais a polpa, né? Da melancia, para não aparecer tanto a casca e menos a polpa, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa. Dar uma mescladinha aqui com o branco. Depois, se precisar colocar mais branco, nós colocamos mais branco. Aí vai ter que esperar dar uma secadinha aqui para poder fazer isso. Agora eu vou realçar mais algumas partes aqui. Só que dessa vez eu vou usar o vinho. Eu poderia ter pintado a folha primeiro, que no caso ela está por baixo, né? Mas como
Ontem o vídeo cortou várias vezes, parava sem eu ter percebido. Então eu tenho medo que hoje aconteça a mesma coisa e eu não mostre a melancia pra vocês. Por isso que eu estou fazendo primeiro a melancia. Agora eu vou pegar um pouquinho de vinho. Bem pouquinho. Em alguns lugares eu vou dar uma escurecidinha. Principalmente onde eu tinha colocado o vinho, o púrpura antes. Seguindo mais ou menos o risco da melancia, ó, porque ela é, né? Ela não é totalmente reta. Fazendo umas manchinhas. Aqui, ó, eu já vou aproveitar que eu estou com a cor vinho e já vou fazer essa parte aqui mais escura, porque a melancia está, essa fatia de melancia, no caso, está por cima dessa. Agora eu vou vir com rosa bebê, clareando alguns pontos. Puxando, ó. Deixa eu pegar aqui outro pincel maior. Estou pegando o Condor número 10, cabo amarelo. A referência dele é 454. Esse aqui, no caso, é porque ele já vem podado, né? Ó, venho puxando uma cor mais clara. Fazendo um jogo de cores, né? Botando um pouquinho de rosa aqui também em alguns lugares, ó. Rosa bebê, tá? Puxando pra cima do vermelho. Agora eu vou vir com branco. Eu estou mexendo aqui as tintas, porque antes estava bem quente aqui, tem tinta que ficou um pouquinho dura. Textura mais dura, né? Mas não tem problema, só mexer aqui mais a tinta que ela já fica normal de novo.
Em alguns lugares dá uma puxadinha assim, ó, como se aquelas partezinhas já ia falar em uva, tô tão acostumada a pintar em uva. Agora vamos fazer a sementinha. Eu vou usar o sépia. Para fazer as sementes. Tô usando o sépia, tá? Não precisa colocar muitas sementes. Mais ou menos aqui assim. Não, já é o suficiente. Agora eu vou pegar o branco para poder fazer a luz nas sementinhas. Depois, se quiser, também pode pegar o rosa bebê e colocar alguma luz assim, ó. Aqui embaixo da melancia, ó. Onde tem mais luz, né? No caso desse lado. Depois a gente espera secar. Secar que eu quero dizer, não secar o tecido totalmente, né? Dar uma absorvida, no caso, na tinta. E depois a gente vem vendo o que está faltando, no caso, né? Aonde tem que colocar mais luz, onde tem que colocar mais sombra. Dando umas pinceladinhas. Como eu sempre falo, é tudo isso que dá o movimento na pintura. Volume, no caso, né? Porque se você colocar só uma cor, a pintura fica chapada. Aquela pintura sem movimento. Deixa eu dar uma levantadinha aqui pra ver. E depois, se precisar mais alguma coisa, daí eu venho terminando. Agora, vamos pintar, então, a folha de trás.
pegar aqui o pincel. Essa folha, ela vai ser cinza lunar, verde pântano e o marfim. Marfim, areia, enfim, uma cor mais clara. Pode ser o branco também, tá? Eu porque já tô acostumada a usar essas outras cores, marfim, principalmente marfim. Essa folha é uma folha que não é a folha principal, né? Tipo uma folha assim, bem diferente, sem muito detalhe. Aqui eu estou vindo com verde pântano, tá? Aqui eu já vou fazendo essa divisão aqui da folha junto à melancia. Mas como eu sempre falo pra vocês, não deixa essa marca ali, né? Não, já mescla aqui. Mescla, esfumaça, enfim. Depende de cada um, né? Uns dizem esfumaça, outros dizem esfumando, outros dizem mesclar, enfim. O importante é que não fique aquela marca ali. Deixa eu pegar um pouquinho de... cinza lunar, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma dobrinha nessa folha. Então, tem que escurecer ali para poder depois clarear. Aqui eu já escureço. Porque essa parte aqui vai ser uma parte que eu vou fazer várias dobrinhas. Aqui eu já vou colocar a luz. Eu vou puxar, mas não muito, porque aqui eu vou precisar colocar a luz depois para fazer a dobra, né? Porque no caso essa folha ela está dobrada. Já vou até fazer agora, ó. Aqui também uma dobrinha. Usando um pouquinho de marfim aqui, para não ficar tão escura essa folha, né? Um pouquinho de branco também. Não chegando totalmente até ali, tá? Aqui na dobrinha. Aqui também. E um pouquinho aqui, ó. Desse jeito. Agora eu vou escurecer mais um pouquinho aqui, ó. Pra destacar mais essa dobrinha. Aqui também. Mas aqui não precisa ser tanto, pra não escurecer tanto a folha. Agora pode ser com um pincel filete ou com o próprio pincel mais grosso que vocês estavam usando, né? O mesmo pincel dá pra fazer essa parte aqui também.
às vezes faço com esse, às vezes eu faço com aquele, daí depende, né? Depende do dia. Como eu falei, é uma folha bem simples.